Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos pelo nosso reconhecimento do sangue de Jesus derramado para nos redimir, para nos fortificar, para nos dar a vitória irrevogável, porque pelo teu sangue, Senhor, não existe derrota, não existe, ó Deus, quem possa nos obstruir, porque já está escrito que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por isso, nesta manhã, nos dá a vitória da compreensão, a vitória do entendimento, a vitória da libertação dos conceitos errados ou atrasados. Nos dá a vitória pelo poder do sangue de Jesus nesta manhã. Vem sobre a nossa mente, ó Deus, e assim faz a nossa língua como pena de um destro escritor, e nos fazes obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Pois quando a palavra da verdade é bem manejada, ó Deus, somente o teu nome santo é glorificado. E nisto nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém trouxe alguma pergunta planejada, meditada, esquadrinhada? Temos lá perguntas, então nós vamos ouvir. Depois adentraremos alguns detalhes que eu preparei aqui. Bom, sabemos que Maria cria que Jesus era o Filho de Deus, porque foi ela que teve, né? Naquela passagem que ela pediu para que ele falou, acabou o vinho, ele falou, o que tenho eu contigo? Tem uma outra passagem que uma mulher fala, bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Ele fala, antes bem-aventurado aqueles que crê na palavra de Deus, né? E tem aquela outra passagem da família de Jesus. Será que podemos dizer que mesmo sabendo que ela era a mãe do Senhor, ela não seguia ele, já que ele citou essas palavras? Não, ao contrário, ela seguia, né? Mas às vezes ela está como que meio que extrapolando alguns limites. E Jesus tem que manter a sua posição. Jesus era o filho de Maria? Sim, se fosse nos tempos de hoje, poderia fazer um DNA e certamente ia acusar Jesus, filho de Maria. Não ia acusar Jesus, filho de José, mas filho de Maria, sim, podia fazer um DNA. Então, a maneira como Jesus trata a Maria não é uma maneira desrespeitosa. Eu entendo que quando no episódio da festa do casamento, em que ela, sabendo quem é ele, porque só sabendo quem é Jesus, para chegar diante dele e dizer assim, acabou o vinho, o que ele podia fazer? Ela sabia que ele não tinha dinheiro para mandar buscar vinho em lugar nenhum. Ela sabia que ele não era nenhum rei com ordem para fazer surgir o vinho. Ela sabia disso, naturalmente. Agora, espiritualmente, ela sabia quem era aquele. Ela falou assim, ó, acabou o vinho. Ele olhou para ela e falou assim, mulher, o que eu tenho contigo? Ou seja, o que tu está me pedindo? Eu entendo dessa maneira. A maneira, mulher, que tenho eu contigo, não é uma forma, bom, nem tem por que se imaginar, desrespeitosa. Ali não houve nenhuma falta de respeito, nem nenhuma falta de consideração de Jesus para com Maria. Mas o que ela está pedindo é algo terrível. Tanto que ele diz, né, ainda não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela ainda insiste, vira para todo mundo assim, ó, faz tudo que ele mandar. Ela sabe quem é ele. Porque ela sabe como que ela ficou grávida. Ela sabe como que ele nasceu. Ela sabe o anjo que falou com ela. Ela tem uma experiência terrível. E ela começa a compreender dentro da mente dela que vai chegando a hora de Jesus ser manifesto. Mas, de repente, Jesus dá uma leve censurada de mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, não é ela que determina o momento, o princípio do seu ministério. Mas a verdade é que isso revela que ela está querendo que ele se manifeste.
e seja lá quais foram as considerações de Jesus, que ele vai e se manifesta. Foi o primeiro milagre de Jesus, foi transformar a água em vinho. Dali já surgiram rumores que se espalharam por toda a Galiléia. Então, não houve desrespeito ali. No episódio, a minha família, né, são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, também não houve desrespeito. Jesus está mostrando a sua posição de enviado de Deus. E como um enviado de Deus, a posição dele não é olhar para a família. Quem olha para a família certamente vai cair. Por acaso nós acreditamos que toda uma família pode entender, toda a família pode entender o chamado ministerial de uma pessoa? Não. Aí que entra a questão da submissão, entendeu? Aí que entra uma série de outras questões, porque as pessoas têm que entender, ali tem um chamado. Embora eu não estou compreendendo esse caminho, mas eu sei que ali tem um chamado. Então entra a submissão. Não existe compreensão total. Quantas vezes meu pai e minha mãe me chamaram? Você não acha que está pegando pesado demais, não? Eles sabiam que eu tinha um chamado? Sabia. A minha mãe dizia assim, não, se tem alguém chamado para servir Jesus Cristo, esse alguém é meu filho. Porque ela me viu sair debaixo de temporal para ir para seminário, ela me viu pagar o preço, ela me viu pagar dificuldades, ela dizia, se tem alguém chamado para servir Jesus Cristo, é meu filho. Mas quando entrou a voz da restauração, que eu comecei a arrebentar com tudo que vinha pela frente, ela me chamou e disse assim, você não está pegando pesado demais não? Então, ela entendeu o meu chamado? Sim, mas não todo. Quantas esposas já questionaram seus maridos? Eu vim de igrejas onde sempre eu vi esposas questionarem os pastores. Uma vez um pastor estava falando comigo sobre uma mensagem que ele pregou na quarta-feira, eu estive lá, e ele disse assim para mim, você lembra aquela expressão que eu usei na mensagem de quarta-feira? Assim, 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 eu disse, lembro. Poxa, de noite cheguei em casa, minha esposa veio me dar bronca. Você não podia ter usado uma expressão menos grosseira? Então não entendeu o chamado dele. Sabia que ele tinha um chamado? Sabia que ele tinha um chamado, mas entendeu na sua totalidade? Não. Ninguém entende na totalidade o chamado de ninguém. Por quê? Porque cada cabeça é um universo diferente trabalhado por Deus. Cada um de nós tem a sua própria experiência. Outra coisa é quando a mulher diz para Jesus, bem-aventurados os peitos que te amamentaram. Ele diz assim, isso aí não é nada. Isso aí não é nada em comparação a quão bem-aventurado será aquele que ouvir a palavra de Deus e a praticar. Ou seja, quem ouve a palavra de Deus e a pratica está acima da própria Maria que o amamentou. Ou seja, a própria Maria, se não ouvisse a palavra de Deus e praticasse, o fato de ela amamentar Jesus não daria em nada, ela ia parar no inferno. Então, o que eu entendo nessas três expressões, né, que realmente, dentro do contexto, elas se ligam maravilhosamente? Eu entendo que Jesus mostra a diferença do que é natural para o que é espiritual. E ele sempre enfatiza que o espiritual está acima do natural. A família espiritual dos que praticam a vontade de Deus está acima da família natural. Fazer a vontade de Deus está acima de fazer a vontade da sua própria mãe. Como lá ele questiona, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E aqui, quando a mulher usa aquela expressão, bem-aventurados os peitos que te amamentaram, isso é natural. Ele diz, não, bem-aventurados antes são os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então, eu entendo dessa forma, que Jesus está mostrando que o ser dele espiritual está acima do ser natural. Jesus era natural? Era, claro que era. Palpável, tocável, sujeito a dores e etc. Sim, mas ele tinha uma missão espiritual? Sim, e ele está enfatizando que esse lado espiritual está acima do natural.
Alguém mais perguntas? Pastor, por que a Bíblia fala esses 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus? Sim, o 7 é um número que está relacionado à perfeição. Ou seja, nós podemos ver, inclusive, quando Deus termina a sua obra, quando? No 7º dia. Aí diz que olhou para toda a sua obra e viu que tudo quanto tinha feito era bom, era muito bom. Então, ele terminou, ele concluiu a sua obra com perfeição. Por isso entrou aí o número 7. Outra coisa relacionada ao 7, se eu estou falando de perfeição de Deus, eu estou falando de onisciência. O que é onisciência? Aquele atributo divino, aquele atributo que somente o Pai, Filho e Espírito Santo possui, mas nenhum ser vivo possui este atributo de onisciência, que é a capacidade de saber o amanhã. Ele sabe o que vai repercutir, a sua ação de hoje, ele sabe o que ela vai significar amanhã, como aquilo vai agir. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 1 bilhão de anos. Ele sabe tanto o para frente quanto o para trás, está tudo relacionado na mente de Deus. Isso se chama onisciência. Então, os 7 Espíritos de Deus nada mais significa a onisciência de Deus, a sua capacidade de saber tudo. Não é que sejam 7 Espíritos, não, mas é que seja a sua onisciência. Existem algumas coisas que, se nós tivermos ela, nós vivemos como que oniscientes. Por exemplo, sabedoria. Sabedoria é algo que está dentro de um contexto espiritual muito poderoso, porque veja bem, Salomão pediu o que a Deus? Eu quero sabedoria para dirigir o teu povo. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto daquele negócio, tanto que deu a ele sabedoria e deu riqueza, como antes dele não houve, depois não haverá, aquela história toda com a sabedoria e com as riquezas. Então, com a sabedoria, Salomão resolveu as causas mais incríveis, por exemplo, daquela mulher. O filho é meu. Não, o filho é meu. Não, vamos resolver isso. Pega uma espada aí, soldado. Corta essa criança no meio e dá um pedaço para cada uma. Rapidinho apareceu o dono, né? Ele discerniu quem era logo o dono da criança. Então, sabedoria, né? Inteligência. Inteligência. O que é a inteligência? A sabedoria é você ter vários pontos de observação para o mesmo detalhe. É você observar esse ponto não só daqui, mas você atravessa, observa ele daqui. Você sobe, observa ele daqui. Você vem por baixo, você rodeia a situação de todos os detalhes, de todos os pontos. Isto é sabedoria. Inteligência é o seu ato de parar e pensar, refletir. É a sua capacidade de refletir a ponto de desenvolver a própria sabedoria. Sabedoria nós costumamos chamar de leque. Ou seja, é você ter uma visão ampla. E tem outras coisas, tanto que a Escritura diz lá em Isaías que sobre Cristo repousaria o espírito de sabedoria, de inteligência, de discernimento. Então, parece que vai citar ali umas 7 situações, justamente por quê? Porque 7 está relacionado à perfeição. Então, não é que sejam 7 Espíritos de Deus, mas existem alguns moveres muito específicos, muito no lado espiritual, que tornam as pessoas praticamente perfeitas. E um dos caminhos desses aí é a submissão, que fala que também sobre Cristo repousaria o espírito da submissão, por isso ele seria chamado de servo. Por que Jesus era servo? Porque era submisso. Senão não poderia ser chamado de servo. Então, o 7 está relacionado à perfeição, à onisciência. Quando a Bíblia diz os 7 Espíritos de Deus, está se referindo à
onisciência de Deus, ao saber de Deus todas as coisas. E não são 7 espíritos. Ainda mais essa expressão está em Apocalipse, né? Não são 7 espíritos. Este 7 é simbólico, né? Está dentro da numerologia e significa perfeição, onisciência. Então, sempre que você vê aparecer na Bíblia 7 espíritos, não são 7 espíritos. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus nunca definiu nada a respeito de mais de um espírito. Nada disso. Ele usa 7 espíritos, assim como ele usa a expressão 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, para mostrar uma situação. Não existe ali 7 cabeças, não existe ali 10 chifres, isso é simbologia. Também 7 espíritos de Deus significa a onisciência de Deus. Lembra de um livro lá de Apocalipse que ele era cheio de olhos por dentro e por fora? Ora, um livro cheio de olhos por dentro e por fora não tem o mínimo sentido. Não tem o mínimo sentido. Isso está ligado a uma simbologia. E o 7 significa a onisciência de Deus, a capacidade de saber todas as coisas. Mas, sim. Quando Jesus fala que iria para o Pai e não deixaria os apóstolos órfãos e enviaria o Espírito Santo, o Espírito Santo, nesse caso, ele já não estava na terra, Jesus ia enviar ele já não estava, quando ele fala que vai para o Pai e enviaria para eles ficarem em Jerusalém, do alto seriam revestidos de poder? Sim, o que acontece? Existem algumas visões sobre isso e algumas pessoas atingem alguns pontos extremos. O Espírito Santo não estava na terra. Quem está dizendo é a pessoa, né? Quem está dizendo é a pessoa. Pois se está escrito que sobre Cristo repousaria o espírito da inteligência, da sabedoria, do discernimento, da submissão. Ora, essas são qualificações que só o Espírito Santo traz sobre a vida da pessoa. A Bíblia diz, a profecia diz, de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para quê? Para o meu ministério, para pregar boas novas aos mansos, restaurar os cativos, os oprimidos, curar, enfim, libertar, anunciar a Sião as boas novas. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esse Espírito do Senhor Deus é a referência ao Espírito Santo. Então, no ministério terreno de Jesus, quem está acompanhando Jesus? O Espírito Santo. Isso é claro. É óbvio. Então, dizer que o Espírito Santo não estava na terra é perigoso. Quer dizer, se a coisa ferisse a doutrina, seria perigoso, mas não é algo que influencia nem na salvação, nem em outras doutrinas. Porém, pode se constituir um erro. Agora, outro detalhe é, quando Jesus diz, vou para o Pai e vou enviar, né? Eu vou enviar o Espírito Santo. Aí nós podemos entender de uma outra maneira. O que Jesus está realizando aqui na terra? Uma missão. Ele está trabalhando. Jesus está tentando convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Sim ou não? Está. Ele está. Ele não veio pregar para isso? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido? Jesus está numa missão aqui na terra. Está tentando convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, a parte da minha missão terminou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade, ele vos fará conhecer sobre o pecado, a justiça e do juízo. Então Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, vou enviar o Espírito Santo com a missão que no momento está sendo minha. Ou seja, virá uma nova dispensação, um novo mover, e agora, esse mover eu estou entregando ao Espírito Santo. É Ele que vai dar continuidade à obra que eu comecei. Não é isso que entendemos claramente?
eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai dar continuidade, ele vai dar o amparo, o apoio a vocês. Como eu estou dando aqui, a minha saída não vai deixar vocês em falta. Porque o Espírito Santo vai dar continuidade à obra. E ele receberá do que é meu. Então, vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, não significa que o Espírito Santo já não estivesse agindo sobre a terra, mas sim que agora ele iria receber mais uma missão específica. É isso que eu entendo, né? Ao invés da gente ficar dando nó na memória, o Espírito Santo não estava na terra, então a igreja não foi fundada, o Espírito Santo veio em tal momento, aí é livro de teologia que não acaba mais. Em que momento o Espírito Santo veio para a terra? Em que momento ele chegou no planeta Terra? Irmão, eu tenho mais o que fazer, né? Você não tem? Do que ficar dando ouvido para essa teologia toda? Eu acho que nós temos coisa muito mais importante para fazer, mas essas indagações realmente acontecem. Porém, eu penso dessa maneira aí. Não é uma questão de que o Espírito Santo não estivesse na terra, mas é uma questão de que ele, embora estivesse, não havia sido liberado para ele a missão que Jesus diz que ele teria depois que Jesus fosse ao céu e o enviasse com a missão. Não uma questão de enviar, mas enviar com a missão. Outra coisa, o Espírito Santo tem a onisciência, a onipotência e a onipresença. Então dizer que ele não está em algum lugar é complicado. Ele é onipotente, ele é onipresente. O Espírito Santo não está em tal lugar. Não, pode, ele está. Pode não ter comunhão. Pode não ter uma missão desempenhando ali, mas que ele está vendo tudo como testemunho ocular, ele está. Pode não se deixar perceber, pode não dar da sua graça, mas está. Alguma pergunta ainda? Irmão, por favor, quando a Bíblia diz que o sangue de Abel fala, que o sangue representa a vida, né? Também está tipificando a palavra de Deus, né, que é vida, também justiça. Estaria também o sangue de Jesus Cristo falando através da palavra do testemunho, né, da verdade? É isso? O sangue que representa? Sim, quando fala? É uma coisa bem semelhante, né? Porque Abel realizou ali obras e agradou a Deus. Então, Abel, através das obras que ele deixou um testemunho, em que nós muitas vezes imaginamos que até ali só existisse Abel e Caim. Muitas vezes imaginamos isso, mas isso pode estar muito fora da realidade. Muito fora da realidade. É possível que quando a Bíblia, na verdade é o que eu creio, quando a Bíblia está narrando a história de Abel e Caim, ali, meu irmão, já tinha muita gente habitando sobre a terra. Muita gente. Quando a Bíblia vem narrar a história, a Bíblia não está narrando a história simplesmente, ela está narrando uma história de pecado. Então, vamos dizer que já existisse muita gente ali, naquele meio onde Abel e Caim habitavam. Mas a Bíblia não se preocupa em contar que estavam todos felizes no paraíso e casavam-se, etc, etc. A Bíblia não entra nesse detalhe. Mas quando o pecado começa a ser mostrado e esse primeiro homicídio acontece, aí Deus inspira homens para escrever praticamente a partir desse episódio, para mostrar o pecado da humanidade e a necessidade que essa humanidade teria de um remidor, de um salvador. Então, Abel, através das suas obras, ele deixa um testemunho. Esse testemunho é que eu entendo como sangue de Abel, que clama desde a terra. São as obras que ele realizou. E por realizar as obras, onde Deus dá testemunho que as obras e as ofertas de Abel o agradavam, então nós podemos imaginar que Abel foi martirizado por agradar a Deus.
É o que eu entendo. Aí vem Jesus Cristo, o nosso Senhor, e derrama também o seu sangue. E nós entendemos claramente que Jesus Cristo foi martirizado por agradar a Deus, a semelhança de Abel. E tantos outros que agradaram a Deus pagaram com o derramamento do seu sangue. São o que nós chamamos de mártires de Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A história dos martírios começou aonde? Pelo que entendemos, com Abel. Por que que Caim matou Abel? Por que Abel foi morto? Exatamente porque Caim se sentiu invejado de Deus dar testemunho das boas obras de Abel. A oferta de Abel foi agradável a Deus. Quando a oferta de alguém é agradável a Deus, significa que a vida deste alguém também é agradável a Deus. Porque se a sua vida não é agradável, a sua oferta não presta. Então, Abel essa pequenina história de Abel é o referencial que vai ocupar toda a história, até a consumação dos séculos, de que aqueles que agradam a Deus, não só com a sua oferta, mas com a sua vida, correm o risco maravilhoso do martírio. Né? Aí Paulo diz, o viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Mais alguém? Não? Então nós vamos comentar aqui um detalhe. Um detalhe muito interessante. Depois eu tenho algumas perguntas que o irmão nos trouxe aqui. Também gostaria de comentar elas, sem identificar o irmão, porque eu não pedi nem a autorização dele para citar o nome dele, mas para servir de lição assim, estudo, meditação para todos nós. Uma coisa que eu quero dizer, irmãos, a respeito, por exemplo, de sonhos, visões. Eu estava justamente essa semana comentando sobre isso. Muitas vezes, uma pessoa que tem um sonho, eu sonhei, eu tive um sonho espiritual. Ou então, eu estava dentro da igreja, eu tive uma visão. Normalmente, um erro absurdo que aconteceu dentro das igrejas evangélicas é achar que uma pessoa, porque teve um sonho ou uma visão, que essa pessoa é espiritual, que essa pessoa é o especial para Deus. Especial todos nós somos, né? Nesse contexto de que Cristo morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados, e todos nós somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado está fazendo Deus mentiroso. Então, é o espiritual, é o especial. Eu tive uma visão. E eu vi o teto da igreja abrir, sei lá o que viu. Só não vê cair, irmão, porque aí senão a gente tem que correr, né? Eu vi 10 anjos. Sei lá, eu vi qualquer coisa espiritual. Tantas visões que são, né? Eu vi uma espada, eu vi um escudo, eu vi uma armadura, eu vi roupas, eu sei lá, tantas simbologias que nós temos. E muitas vezes, a pessoa até que tem as visões, ou outros que ouvem da pessoa que teve uma visão, ela pode achar que a pessoa está com a vida simplesmente aprovada, abençoada, que enfim, está tudo certo. Isto é um pensamento inocente, de menino, de criança, porque Deus fala com cada um de muitas maneiras. Um anjo se manifestou para Balaão. Balaão poderia dizer assim: eu vi o anjo do Senhor. Caramba, eu vi o anjo do Senhor. É mesmo? Viu o anjo do Senhor porque a vida dele estava aprovada ou reprovada? Me ajude aí, que eu não me lembro. Me ajuda. Balaão viu o anjo do Senhor porque a sua vida estava um lixo. Ele estava a caminho da
morte. Amém, irmão? Já deu para tremer um pouco, não já? Vamos seguir mais um pouco. Então, não confunda. Às vezes, por exemplo, quantas visões dentro desta igreja aqui, por exemplo. Pessoas veem, sei lá, todo dia alguém vê anjo aqui dentro. Menos eu, não sei porquê. Não sei se tem que trocar os óculos. Não estou falando isso por nada, irmão. Eu creio, irmão. Eu sinto um mover, eu percebo que tem anjos passeando no meio da congregação. Mas eu não vejo. Se eu não vejo é porque Deus não tem esse projeto comigo. Já vi anjos? Já vi anjos. Já tive até experiência de arrebatamento? Já tive. Tenho tido sonhos proféticos? Tenho tido. Mas Deus trabalha com o seu corpo chamado igreja da maneira que Ele, que é soberano, quiser trabalhar. Eu não tenho que dizer, Senhor, sou eu que tenho que ter a visão. Ah, Senhor, mas tu foi dar a visão para aquele irmão lá? Aí ele vai me dizer assim, aquele irmão lá, foi por ele que eu derramei o meu sangue. Aí como é que eu fico? Então, meu irmão, é bom saber ficar no meu lugar. O que ele me mandou fazer? Orar, pregar e etc, etc. Eu tenho que fazer isso. Se eu ver, vi. Se eu não ver, não vi. Mas Jesus Cristo é o Senhor, eu estou seguindo o meu caminho. Ninguém vai ser salvo por ver anjo, vai ser salvo por seguir a palavra. Então, às vezes, anjos, arcanjos, sei lá o que mais se vê, fogo caindo do céu, chuva de prata, já teve tanta visão aqui dentro desse lugar, visões inclusive que confirmam muitas coisas, e às vezes Deus está dizendo para a pessoa, tá vendo? Eu estou aqui. Às vezes situações que na simbologia mostram um mover de Deus no lugar. Por exemplo, anjos batendo asas. Anjos batendo asas significa o mover do Espírito Santo presente no lugar. Anjo batendo asas. Uma águia. Águia batendo asas significa o mover da palavra no lugar. E já teve gente aqui dentro que viu águia, não lembro quem, não tenho a mínima ideia de quem. Então, o que acontece? Deus está dizendo para a pessoa, eu estou aqui, o meu mover está aqui. Não quer dizer que a vida da pessoa esteja aprovada. Pode ser que a vida da pessoa esteja reprovada. Pode ser que ela esteja à beira do corte. Pode ser que ela esteja à beira de ser expulsa da congregação de Deus por Deus. E Deus está dizendo, eu estou aqui. Te conserta, te cuida. E muita gente acha, eu viajei, eu fui não sei aonde. Tudo bem, pode ser que seja uma questão da pessoa realmente estar com a sua vida aprovada, mas pode ser que a pessoa esteja com a sua vida reprovada. E Deus está querendo acordar ela, acorda, o meu mover está aqui. A minha presença está aqui, os meus propósitos estão aqui. Então, ver um anjo, arcanjo, querubim, serafim, ou ver o próprio Jesus, não quer dizer que a minha vida esteja beleza, que eu estou legal. Eu posso estar mal, posso estar à beira do precipício. Isso é necessário compreender, né? E não se encher. Ah, eu tive uma visão, Senhor, qual é o teu propósito com aquela visão ali? Aí Deus vai te dizer assim, eu estou te mostrando porque você tem que se consertar. Não é se iludir. Eu vi coisas espirituais. Por que Deus te mostrou? Porque você estava igual Balaão? Ou que você estava igual Maria? Maria viu um anjo, porque Deus disse, salve a agraciada do Senhor. O Senhor é contigo. Mas Balaão, quando a Balaão viu o anjo já estava de espada na mão e disse assim, tua sorte foi essa jumenta, cara. Se essa jumenta não se desvia de mim, eu te matava. Não foi isso? Então nós precisamos entender, temos que ter uma vida reta diante de Deus e não achar que é porque eu tive um sonho profético que eu sou o espiritual, ou pior, mais espiritual do que alguém. Às vezes Deus me dá um sonho, uma visão, para me livrar da morte, para não me matar. E eu fico de bobeira, achando que eu sou o bom, achando que eu sou o tal, achando que eu sou mais especial do que o meu irmão. Ah, irmão, quantas visões você já teve? Ah, nenhuma aí, estou na tua frente, já tive 2. Coisa de criança, né? Às vezes teve 2 para acordar, cuidado que pode não ter a terceira.
As coisas espirituais são assim. São complexas, são complicadas e é necessário andar com Deus todo dia. Amém, meu irmão? Despindo-nos de nós mesmos e vestindo sobre nós a graça do poder do sangue de Jesus Cristo. Por exemplo, outras coisas que Deus mostra às vezes, eu vou anotar até algumas coisas aqui, ó, os seus planos, os seus propósitos, a sua misericórdia. Muitas vezes Deus está mostrando alguma coisa para alguém, não é porque esse alguém está com a vida aprovada, não, é porque Deus está tendo misericórdia, né? Como lá em Balaão, a vida dele não estava aprovada. Deus já tinha dito para ele, olha, vem uns homens aí te chamar e tu não vai com eles. Pois Abraão se levantou cedinho de madrugada, tipo assim, Deus ainda não acordou, vou sair de fininho, né? Tem gente que às vezes pensa que Deus não está presente, não está vendo nada. Balaão acordou cedinho, a Bíblia diz que ele se levantou mais cedo do que o costume e tomou um caminho. E a jumenta olhou, a jumenta teve uma visão espiritual mais do que Balaão, né? Tem jumento por aí que enxerga mais que a gente, irmão. Mas isso aí é consequência da vida. Aí, resultado, a jumenta viu aquele anjo, não quis ir, Balaão espancou a jumenta que enxergava mais do que ele. Quem tinha que ser espancado era ele, não era a jumenta. A jumenta fala com ele, eu não sou tua jumenta há não sei quantos anos. Quando foi que eu já me neguei a seguir algum caminho? Agora esse daí eu não sigo não, vai você, poxa. Mas eu não estou te espancando por causa disso, nem daquilo outro, é porque tu não quer me obedecer, sei lá, daqui a pouco Deus abriu os olhos dele. Ele falou, caramba. Aí o anjo diz assim, se tu vem, se tu passa dessa linha aqui, tu estava morto. Sabe quem te salvou? A jumenta. Então, meu irmão, a visão espiritual não quer necessariamente dizer que a nossa vida está aprovada. Pode ser porque a nossa vida esteja caindo na reprovação. Então nós temos que buscar. Agora, uma coisa é certa. Nós bem sabemos quando Deus fala, quando Deus alerta, quando Deus mostra, nós bem sabemos que caminho nós estamos trilhando. Porque o mundo inteiro pode não me discernir, mas eu, com a ação do Espírito Santo aqui, eu sei muito bem o caminho que eu estou trilhando. Então eu também discerno se aquela experiência que eu estou tendo é para a minha edificação, para a minha correção, enfim, tudo tem um propósito de Deus. Agora, eu não posso me iludir, Eu tenho que estar na oração, eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar clamando, eu tenho que estar fazendo aquilo que a palavra diz. E outra coisa, a consciência de cada um é um negócio muito poderoso, ninguém foge disso, ninguém escapa disso. E às vezes a pessoa diz, não, mas as minhas visões eram todas especiais porque eu tenho a minha vida no altar. De repente nessa aula o Espírito Santo já está dizendo assim, está vendo aí? Você está incluído nesses. Amigo de Balaão. Amém, meu irmão? Mais alguma pergunta? Não? Então nós vamos encerrar esse bloco e daqui a pouco a gente volta falando de outras coisas.